Bora lá para a nossa entrevista. Cada 15 dias a gente conversa aqui com um dos maiores especialistas do Brasil quando o tema é acessibilidade, tudo que diz respeito à vida das pessoas com deficiência, é o nosso querido Cid Torquato. Tudo bem, Cid? Como é que vai? Boa tarde, Zaidan. Tudo bem, Cid? Oi, Cid. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. O Cid, a Justiça paralisou a revisão do plano diretor e aí você pensa, mas toda hora tem a paralisação de algum processo que anda por meio no legislativo ou até no executivo por uma questão ou outra e a Justiça de alguma forma intervém. Desta vez a paralisação se deu por falta de acessibilidade para pessoas com deficiência na plataforma da Prefeitura, é isso? Sim, triste notícia, viu? Não pensam nas pessoas como um todo, ou seja, em toda a população. Sempre esquecem da questão da acessibilidade. Não é só aqui em São Paulo, não. Você viu aquela outra notícia da Caixa Econômica Federal, que teve uma interpelação do Ministério Público Federal, porque seu site também apresentava problemas de acessibilidade, que já estão sendo contornados. Mas na Prefeitura de São Paulo eu fico particularmente muito triste, porque Você já esteve lá, né, Cid? Então, eu fiz uma gestão de 4 anos, onde nós priorizamos a acessibilidade digital. Foram acessibilizados, Ronald, mais de 60 sites. Quer dizer, não é brincadeira, porque cada subprefeitura, cada secretaria, você sabe disso, às vezes é um feudo à parte. Então, negociar com todas essas pessoas, fazer todo o trabalho, todos os sites certificados, todos os aplicativos criados pela prefeitura acessíveis. Né? E, infelizmente, numa questão tão importante como o plano diretor, e de forma tão visível, porque é chato, né? Mostra uma certa despreocupação ou incompetência, inclusive, em questões que, para mim, já estariam resolvidas. Então, triste. Cid, eu vejo aqui... Fala, Cláudio. Pode falar, imagina. Eu achei que você tinha terminado. Não, eu ia falar... Fala você primeiro, porque daí eu complemento com o que eu ia falar. É que eu vi aqui uma reportagem do G1, né, do Grupo Globo, dizendo que procurou a gestão do Ricardo Nunes. Então, tem aqui uma nota da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, em que eles simplesmente dizem o seguinte, que ao tomar conhecimento da concessão de medida liminar na ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Secretaria comunica o imediato cumprimento da ordem judicial que determina a suspensão do procedimento de revisão do plano diretor na cidade de São Paulo e ficam suspensas, claro, as reuniões virtuais que seriam realizadas de 9 a 12 de maio. Pois bem, ou seja, o negócio teria acontecido nesta semana, né? E houve a suspensão. Essa foi a resposta. Agora, o que fica claro, Cid, não é que houve uma maldade, não, vamos deixar de fora as pessoas de idade, as pessoas com alguma dificuldade motora, alguma deficiência, etc. Simplesmente não passou pela cabeça dos caras. Parece ser resultado de indiferença, não? É um pouco de o que a gente está fazendo aqui, esses comentários, são muito importantes, vocês sabem, porque falta esse tipo de consciência da sociedade. Não é só esse caso isolado, né? A gente tem outros casos de coisas, né, em geral, em termos arquitetônicos, digitais, que são construídos sem se pensar em acessibilidade. Me espanta, como eu disse, porque eu achava que essa questão já tinha sido assimilada pela prefeitura, né? Mas, olha, questões interessantes nesse processo. O primeiro deles é ver a importância da gente denunciar as coisas. Tanto no caso da Caixa Econômica Federal, que eu citei, mas principalmente aqui no caso da prefeitura, isso foi gerado, essa movimentação toda foi gerada em função de denúncias.
né, denúncias de cidadãos que foram usar o sistema e não tiveram sucesso. Então, uma por parte da Defensoria, outra por parte do Ministério Público Federal. Isso mostra que esses órgãos podem ser acionados e eles estão trabalhando, né, trabalham para melhorar a questão, ou seja, indo à justiça ou interpelando, né, diretamente o órgão que está sob responsabilidade, está com a responsabilidade daquele feito. E uma outra coisa interessante que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: a ação da Defensoria foi baseada num parecer de um órgão da própria prefeitura. Então, o que eu quero mostrar com isso? A independência. Como é bom você ter órgãos independentes. A prefeitura, desde 96, criado pelo então prefeito Paulo Salim Maluf, tem um órgão, né, que chama CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade. É o guardião da acessibilidade na cidade de São Paulo. Né? A situação seria, né, muito mais trágica se não houvesse a CPA. E a CPA foi questionada pela Defensoria sobre o site de consulta. E a CPA é um órgão da prefeitura, independente. E a CPA deu um parecer desfavorável à prefeitura. E com esse parecer, a Defensoria entrou na Justiça. Então, né, duas questões que eu quero frisar. Denunciem. Se algo está errado, procurem os canais e denunciem, que, em grande medida, né, funcionam. As reclamações acabam sendo, de alguma forma ou de outra, né, investigadas, e se não houver denúncia, isso não né, startado, não é começado. E a segunda questão é, de novo, aplaudir a atuação da CPA, né, que, de forma independente, né, deu um parecer falando da falta de acessibilidade no site, né, sob demanda da Defensoria, e o que a Defensoria usou para balizar a ação, né, e o pedido de liminar que foi concedido pela Justiça. Então, né, vamos, né, olhar, criticar, obviamente, o que está errado, e vamos valorizar aquelas questões que estão certas, né, que mostram, que nos dão alguma esperança, porque elas devem ser mantidas, valorizadas, né, e respeitadas pela sociedade e, obviamente, pela prefeitura, pelos gestores aí, né, um órgão independente como a CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade. Ô Cid, e essa decisão foi tomada pela juíza Patrícia Persicano, da 16ª Vara da Fazenda Pública. E ela lembra, na decisão, que a Prefeitura de São Paulo teve mais de um ano para adaptar a plataforma para a participação popular com pessoas com deficiência e também pessoas de idade. E aí ela lembra, e isso é importante, né, Cid? Porque ninguém está pedindo favor, ninguém está pedindo um ato de benevolência, é respeito à lei e, mais do que a lei ordinária, a Constituição. Então ela diz: uma vez que todos são iguais perante a lei, a todos deve ser assegurado o acesso aos direitos fundamentais e a participação democrática nas decisões políticas e administrativas. Não parece razoável que, estando próximo do termo para o envio do projeto de lei à Câmara, mais de um ano depois do início das audiências públicas, só agora o município de São Paulo afirme que vem sendo buscada a implementação de instrumentos de acessibilidade. Então ela não está pedindo favor, ninguém está pedindo favor, nem benevolência, mas respeito a um direito legal e constitucional, não é, Cid? Sem dúvida alguma. É o que eu sempre friso aqui, Zé. Infelizmente, por algum motivo, a acessibilidade ela é um tema que não é lembrado pelas pessoas. Eu vou contar um outro caso que, para mim, é emblemático disso, né, dessa dificuldade, talvez, que as pessoas têm ainda
de discutir temas relacionados à deficiência. Eu acho que isso tem ligado ao capacitismo, ao preconceito. Vejam isto, tem né, a gente fala muito aqui também de acessibilidade digital. E acessibilidade digital hoje é lei. Hoje está na lei. A lei exige que os sites e aplicativos sejam digitalmente acessíveis. Eu tenho contato com os maiores escritórios de direito do Brasil, aqui em São Paulo, né? Inclusive escritórios que são especializados em direito digital. Porém, nenhum desses escritórios, mesmo aqueles especializados em direito digital, entra no seu menu de serviços, né, de questões onde eles assessoram os seus clientes, a questão da acessibilidade digital, que é uma questão, de novo, legal, está na lei. Então, eu estou em contato com vários deles, né, mostrando esse absurdo e mostrando que eles têm que prestar esse serviço para os seus clientes. Embora hoje a cobrança sobre acessibilidade digital seja muito limitada, o Ministério Público aqui e ali, mas né, que eles têm que fazer isso, né, e têm que prestar esse serviço para os seus clientes, inclusive promovendo ainda mais a questão da acessibilidade digital, a consciência sobre a importância da acessibilidade digital, principalmente nos dias de hoje, que a gente faz tudo pela internet, tudo digitalmente. Quando acontece... Então, desculpa, Cid, pode concluir. Não, só isso, né? Minha campanha, né? Minha luta, minha militância pela acessibilidade digital, né? E espero que as pessoas ouvindo, né, pensem um pouco no assunto, reflitam e introjetem isso, né? Quer dizer, comecem a usar, a pensar em acessibilidade quando fizerem, né, qualquer ação. Ô Cid, quando acontece uma situação como essa da Caixa, em sites da Caixa, aplicativos da Caixa, e para resolverem um problema de acesso para as pessoas com deficiência visual, foi preciso o Ministério Público Federal agir, isso acende a luz para outras instituições? Você sente isso aqui e fala, pô, vamos ver isso aqui com um certo cuidado, porque um banco do tamanho da Caixa comeu essa bola, será que a gente não pode estar comendo alguma bola parecida? Isso acontece ou não? Olha, como eu disse, muito menos atenção ao tema do que deveria, mas algumas instituições estão fazendo um trabalho interessante, começando a fazer um trabalho interessante nisso. Isso pode mudar essa situação ou melhorar esse quadro nos próximos tempos. Por exemplo, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão regulador, né, e de fiscalização também do judiciário inteiro do Brasil, ou seja, de todos os tribunais, Tribunal Eleitoral, Tribunal, né, da Justiça do Trabalho, e eles estão fazendo uma pressão junto ao judiciário do Brasil inteiro, aos cartórios, no sentido de que eles se adequem às normas que eles criaram, né, de acessibilidade e de atenção às pessoas, né, principalmente às pessoas com deficiência nesse caso. Então, muitos tribunais de justiça do Brasil inteiro, tribunais eleitorais, estão se mexendo. Eu tenho falado com muitos deles aí, estão se mexendo, estão preocupados. Um outro setor que tem atuado com certa pressão também com relação aos seus membros, associados e tal, é o setor de seguros. A gente vê as seguradoras né, cada vez mais se adequando às questões de acessibilidade no atendimento aos seus segurados. Então, assim, e o Ministério Público, eu tenho bastante contato com o Ministério Público, tanto estadual como federal, eles vêm fazendo também pressão junto a grandes empresas, grandes instituições, para que elas acessibilizem seus canais digitais também. Então, né, nem tudo é má notícia, como eu disse, eu fico frustrado porque eu queria que menos de 1%, a gente já falou isso aqui antes, menos de 1% dos sites brasileiros são acessíveis digitalmente, então, mas por outro lado, temos que reconhecer que algumas ações aqui e ali
começam a serem desenvolvidas, impactando positivamente o mercado. Então, continuemos com esse nosso otimismo aqui, Zaidan e Ronald. O espaço continuará exatamente para exercitar esse otimismo. Cid, um grande abraço, obrigado pela parceria, por estar conosco. A gente se fala daqui 2 semanas, tá bom? Obrigado, bom fim de semana a todos. Para você também. Agora 4h32 e meio. Rede Bandeirantes de Rádio.